Oi gente, eu sou a Gabs e hoje eu vou contar pra vocês um pouco de como foi a minha experiência no meu primeiro desfile pela faculdade de moda. Eu tô muito empolgada e eu contei tudo em mais ou menos tempo real. Eu fui fazendo as coisas e fui postando lá no Instagram e no TikTok e eu vou deixar aqui pra vocês poderem seguir lá, pra vocês acompanharem mais de perto. Mas por aqui vai ter coisa diferente sim, porque vai ter tudo bastidores mesmo, da onde surgiu a ideia, por que eu quis trabalhar dessa forma, como funciona a matéria e tal. Esse desfile ocorre nas matérias intermediárias entre o início do curso e o TCC. Tem o desfile final do TCC, que é uma coisa estrondosamente maravilhosa e gigante, e tem esses desfiles no meio, que são um pouco menores, mas é muito interessante pra gente poder ir sentindo como que é o universo da moda. Eu, nesse semestre, produzi 2 peças para 2 matérias diferentes. E as matérias que eu produzi foram sustentabilidade e moda e mulagem. Vamos começar falando do meu look de sustentabilidade e moda, que foi o look que eu demorei mais tempo para ser pensado, foi mais tempo planejando e tudo. A matéria propunha pra gente fazer um look a partir do upcycling, que pra quem não sabe, upcycling é quando você pega uma peça e transforma em outra. Primeiramente, vocês precisam me conhecer como designer, e eu sou uma pessoa que imagina a história completa da roupa, cria todo um personagem para aquilo, e no início do semestre, quando a gente começou a pensar e desenvolver esse projeto, eu tinha acabado de ler esse livro aqui, Era Uma Vez um Coração Partido, e esse livro aqui me inspirou para poder fazer essa roupa, que foi a primeira que eu fiz, que foi a roupa de upcycling. Então, eu parti da ideia de que nada melhor do que fazer uma roupa de retalhos de jeans para representar um coração partido. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre como funcionava o coração partido, as fases do relacionamento amorosos, que de acordo com a minha pesquisa são atração inicial, paixão, firmação do vínculo e, por fim, amor. E uma das coisas que eu descobri também na minha pesquisa foi que quando o término acontece na fase da paixão, pode parecer ainda mais doloroso. E foi isso que eu quis trazer. Então a minha roupa, ela tem bastante remendo mesmo. Eu peguei vários jeans, eu recebi tanto doações de jeans de pessoas próximas a mim, quanto eu peguei bastante jeans de um armário que tem na minha faculdade enorme, que a gente pode pegar vários jeans, que eram amostras de tecido lá que ninguém usa pra gente transformar em alguma coisa. Então foi bem interessante estar fazendo essa roupa e eu vou colocar aqui trechinhos pra vocês dos meus vlogs, mini vlogzinhos, e vou ir contando pra vocês como foi o processo de fazer essas roupas. Antes de começar a mostrar pra vocês realmente o processo em si, a gente precisa de falar dos bastidores. Eu tenho que confessar que eu desenhei a roupa primeiro, eu desenhei a roupa no primeiro dia de aula. Assim que eu voltei da aula de sustentabilidade, eu desenhei essa roupa porque eu tava assim super inspirada pelo livro que eu tinha acabado de ler e tal, pensando em ideias. E eu desenhei 2 looks. Eu desenhei esse look aqui e este look aqui. Então eu tinha um rascunho que precisava de ser aprovado pela professora pra gente ver. Acontece que esse look aqui é legal, inclusive eu penso em fazer essa calça pra mim, fazer esse top também. Só que esse look aqui ia chamar muito mais atenção no desfile. Então a gente optou por fazer ele, ó. Tá vendo? Ele chamou muito mais atenção, mas ele não ficou igual tá aqui, porque as coisas passam por processo de mudanças. Principalmente quando você tá trabalhando com retalhos e coisas reutilizáveis. Aí passa por vários processos diferentes das coisas, né? Então, o processo de estar fazendo essa roupa por meio do upcycle começou mesmo na busca dos jeans, de formas que eu poderia fazer, estrutura que eu queria ter. Então, eu queria que a parte de cima fosse em tons de jeans mais claros, mas que tivesse um pouco de azul escuro. Então, eu usei retalhos de tecidos que eu já tinha e retalhos dos próprios jeans que eu estava recolhendo. Um retalho de um vestido que eu usei para fazer o meu vestido da formatura do 3º ano do ensino médio. Ele tem um certo brilho. Então, eu aproveitei ele para poder dar um toque no trançado desse top que eu tava fazendo. E depois esse top ganharia um bordado, mas que também era um desafio à parte, porque eu tive que aprender a bordar. E essa matéria eu aprendi a bordar para poder fazer isso. Já para a saia, a minha ideia inicial era uma saia onde eu tivesse uma saia de pregas com pala e 2 cós sobrepostos um sobre o outro. Mas não foi bem assim. A ideia dos cós sobrepostos não deram certo, porque principalmente quando eu desmanchei,
eu arranquei o botão do cos que eu queria e os outros cos não estavam ficando tão bons assim, então eu acabei fazendo um cos mesmo. Só que antes disso tudo, desse perrengue aí, né, porque eu tô contando as coisas meio desordenadas, mas antes desse perrengue, o que aconteceu foi o seguinte, eu juntei vários pedaços de jeans e formei como se fosse um tecido reto. Então eu comprei Tintol e pintei eles de azul marinho. Só que, como eu pintei de azul marinho jeans de tons diferentes, cada um ficou de um tom, mas eles mesmo cada um sendo de um tom, eles ficaram um pouco mais uniforme, o que já começou a me agradar mais nessa roupa e ela já foi formando mais a estética que eu queria para isso. Então eu fui costurando todas as partes, as palas, fiz as pregas e tal. Depois eu parti pro bordado. Nessa matéria de sustentabilidade e moda, a nossa professora ensina a gente a bordar. Só que eu tinha feito um bordado inicial com um coração partido e umas pérolas douradas. Só que eu não gostei porque ficou fofo. E eu queria que ficasse numa vibe mais punk, mais Vivienne Westwood, assim, coisa mais dramática mesmo. Então eu refiz o bordado. Aí eu tive que. Eu fui até uma loja de aviamentos, aproveitei e comprei pedrinhas, só que eu acabei comprando pedrinhas grandes demais e acabaram não dando pra fazer o detalhe que eu queria. Queria ficar como se estivesse saindo raios desse coração. Então, só que eu tinha comprado pro meu outro look, que é o look da matéria 2, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, uma tira de strass nessa mesma loja. E essa tira de strass ficou bem melhor, com esses raios do que coisa. Então, eu acabei colocando. Eu refiz esse coração que eu tinha bordado em um jeans, da forma que ele ficasse um pouco mais destruído, assim. E ele pudesse ficar bem dramático mesmo, da forma que eu queria. E coloquei na roupa, apliquei na roupa depois, colocando os raiozinhos. Mas no meu look era inspirado em uma espécie de espartilho, mas não era um espartilho, né? Então eu fiz uma grande tira de jeans para poder amarrar as costas também. E por aí já tava na tenda. Só que eu queria que esse look meu tivesse uma coisa mais conceitual para na hora da passarela e tal, chamar a atenção para as pessoas olharem e notarem o meu look. Eu queria que as pessoas vissem. Porque pra mim foi um momento muito importante, né? Era o meu primeiro trabalho como designer sendo desfilado, mesmo que dentro da faculdade de moda era o meu primeiro trabalho sendo desfilado e eu queria que ficasse bom. Tava entregando muito de mim nesse trabalho. Aí eu queria fazer uma crinolina e eu queria que essa crinolina fosse de arame. Só que não tem tutorial no YouTube de como se faz isso. Crinolina, para quem não sabe, é uma peça e uma estrutura que era utilizada nos vestidos antigamente para dar armação. E eu queria que essa crinolina viesse por cima da minha saia. Só que eu passei muito perrengue, porque o arame que tinha na minha faculdade era dos materiais pra gente ia utilizar, porque eu tinha um desafio. Eu não queria comprar o menos de coisa possível para essa roupa. Um motivo é porque eu não tenho tantas condições assim e meu curso acaba saindo muito caro. E o outro motivo é para entrar mesmo na coisa do upcycling. Aí o arame que tinha na faculdade era muito mole e ele não ficava estruturado da forma que eu queria. Mas graças a Deus, uma menina da minha faculdade, a Alice, ela me salvou me dando um arame que estruturava e depois a professora e o técnico conseguiram me ajudar a fazer a crinolina e saiu o meu look. Feito o look 1, eu tinha exatamente um mês até o desfile para poder fazer o look de mulagem, porque eu não tenho manequim mulagem, aquele manequim que você faz furinhos para fazer. Então eu dependia totalmente do manequim da faculdade para estar fazendo isso. Então eu tinha que depender das aulas. E pensa, eu tenho uma aula uma vez na semana para poder fazer. E chegou num tempo, eu fiquei com 2 semanas para fazer uma roupa e eu queria uma coisa extraordinária, né? Não assim, não era um look de alta costura, mas eu queria uma coisa que demanda um certo tempo para fazer. Então, se o meu look 1 era coração partido, o meu look 2 seria a vingança. Então, partindo dessa história, eu falei que eu criava a fic toda. E eu criei mesmo a fic toda pra esse desfile. Aí eu criei a vingança partindo desse croquis aqui. A professora queria que a gente fizesse um corset, então eu já deixei aqui um corset pra gente fazer. E eu sempre, em toda a minha vida, eu sou apaixonada e eu sempre desenhei saias assimétricas. Então eu queria uma saia assimétrica. Aí eu queria que fosse transparente e tivesse muitas camadas. Então nós partimos pra fazer esse look de mulagem.
E eu vou deixar os moodboards aqui dos dois pra vocês verem como que eles são parzinhos um do outro. E, ai, gente, muito meus filhinhos. Correria, no dia 1º eu estava oficialmente louca. Dia 1º foi o dia do desfile, por quê? Além de ser estilista, eu era a cabeleireira e a maquiadora das minhas duas modelos, que foram a minha prima, Ana Clara, e a minha amiga, a Duda. E, gente, eu achei que não ia dar tempo, porque eu moro numa cidade e estudo em outra, então... Eu tinha pouco tempo para arquitetar as coisas, acabou que eu mesma não me arrumei direito da forma que eu queria estar, mas mesmo assim eu fiquei muito feliz, porque eu queria um penteado para minha modelo 1, que fosse um coração, assim, que eu peguei de inspiração da Francine, que eu vou deixar aqui, um penteado. Eu montei todo o styles que eu queria, lágrimas de strass descendo do rosto da minha modelo, porque eu queria que ficasse bem dramático, não que ele parecesse triste. E eu queria que a minha outra modelo fosse uma coisa assim, mais punkzona mesmo, um olhão preto. Acabou que eu queria um penteado que era 2 coquinhos, assim, e o cabelo da minha modelo era curto, então não dava pra fazer. E aí a gente pegou o gel e botou pra trás, mas ficou super sexy, super cool, eu gostei demais. E eu vou deixar aqui pra vocês um trechinho do meu primeiro desfile, como foi as coisas, pra vocês poderem ver. Depois de muita correria, deu tudo certo, graças a Deus, e eu estou muito orgulhosa. E eu espero que vocês gostem de ter visto o meu trabalho também. Comentem aqui o que vocês gostaram e me sigam lá pra vocês acompanharem tudo de mais perto, porque aqui vem só depois que passa a correria, gente. Não tem como, aqui eu dependo de mais tempo, mais coisa pra fazer. Muito obrigada por assistir.